Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa prédica diária, hoje a prédica de número 16. Pelas minhas contas, nós teremos, contando com a segunda-feira santa, terça e quarta-feira santa, são 30 prédicas. Se você somar com os outros dias da Semana Santa e os fins de semana, fechamos em 40 dias. Mas é um mês inteiro com São Paulo da Cruz. Gente, olha, eu cortei o cabelo, mas não penteei. É a vida. Bom dia. Acho que é o Pedro que falou bom dia ali. Fátima. É que os nomes que o pessoal coloca como nome no Instagram, nem sempre dá para saber quem é a pessoa. E a fotografia às vezes. Aline, bom dia. Elizabeth, Araceli. Eu sei que tem gente fazendo a Quaresma com São Paulo da Cruz, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, pessoas que falaram comigo do Paraná, no direct, pessoas de Brasília, de Goiânia, pessoas que fazem às 8 da manhã, pessoas que fazem antes do almoço, pessoas que fazem logo depois do almoço. Bom dia, Gilmara. Bom dia. Pessoas que fazem, inclusive ontem uma pessoa falou que faz à noite, faz a meditação quando chega da faculdade e está fazendo um bem tremendo para a pessoa, esse horário. Então ela está fazendo de uma outra maneira. Então eu acho que é isso, né, que importa. Olha, que é uma pessoa de Cascavel, no Paraná, que está fazendo conosco. A Fabi. Deus te abençoe, Fabi. E a Andressa de Minas Gerais. O que eu acho muito importante é que a pessoa encontre, né, o espaço dela e o momento dela. Tem gente que começou na segunda semana, para você ver como as coisas, é Deus quem vai dispondo, né? A Paula está dizendo que às vezes ela revê à noite. Que legal. Tem gente que falou para mim que antes de fazer a escrita, passou o dia, né, com aquela meditação, mas antes de escrever no diário, ouve de novo a prédica, até para fazer a memória do que foi avaliado, foi vivido, né, vivenciado. Muito bem, vamos começar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, meu Deus, dos meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. Nós vimos fazendo agora uma memória, porque a parte da cruz, de carregar a cruz, termina hoje, né? Com o tema de hoje. Porque nós vamos tratar de um tema que, na minha opinião, é o mais difícil de tratar em São Paulo da Cruz, que é o tema da cruz das penas internas. Então nós vimos a cruz, que muitas vezes é a família, né? A cruz das enfermidades, das tribulações, que são as perseguições dos homens, as tribulações que vêm, às vezes, do próprio demônio, e quando é uma provação do próprio Deus, servem para purificar a nossa alma, não é? Nós vimos, dos seus defeitos, das suas imperfeições, e nos ajudam a crescer no amor a Deus e ao próximo. Mas, e aí o tema de hoje, o Vox Patris diz
O autor do Vox Patris diz que quando a pessoa vai crescendo na vida espiritual, à medida que a pessoa vai crescendo na vida espiritual, o Senhor Deus costuma dar uma última demão, uma última calibrada na vida espiritual da pessoa, através de uma purificação passiva. Ou seja, não é a pessoa, é o próprio Deus que faz com que a pessoa, veja, isso trata-se de um toque místico, um toque da graça, experimente o abandono de Jesus crucificado. A pessoa passa a experimentar na vida dela, por um período, por um tempo, e aí essa medida do tempo é de acordo com Deus, com a vontade de Deus, que a pessoa experimente na vida dela o abandono de Jesus crucificado. Como? Através de uma aridez profunda, de uma desolação, aquilo que se chama de penas internas, dos sentidos. Veja, eu sei que trata-se de um tema complexo e profundo, mas é importante tratar muito mais para que a pessoa que está vivendo a experiência, começou a viver a experiência da vida espiritual, saiba que isso existe e não confunda isto com outras coisas. São Paulo da Cruz diz assim, sobre as penas internas, abre aspas, que elas são lixas finíssimas, que penetram até o fundo da nossa alma, né, para remover toda a ferrugem. São pressões amargas, que sendo a pessoa privada de todo o conforto sensível, são muito mais penetrantes e, por isso, mais aptas para preparar a alma de modo altíssimo para a santa união com Deus. Uma coisa importante, fecha aspas, né? São Paulo da Cruz, ele ensinava, ele pensava que nem todas as pessoas são chamadas para a oração contemplativa. Ou seja, aquela oração profunda em que a pessoa experimenta o céu aqui na terra. Nem todas as pessoas são chamadas para esse altíssimo grau de oração que é a contemplação. Agora, se a pessoa ela é chamada à contemplação, ela vai passar por todas as penas das cruzes, inclusive pela cruz das penas internas. Então, não se chega à oração contemplativa, a essa união mística, a esse esponsal, esse casamento da alma com Deus, que é o máximo grau da oração, sem que ela passe por todas as cruzes que ela tem que passar. Porque a cruz é o caminho para essa união com Deus. Esse assemelhamento a Jesus crucificado é que faz com que a alma esteja preparada para os esponsais, para esse casamento místico. Sem passar pela morte, a pessoa não chega. A Miriam está falando da noite escura. Então, a noite escura dos sentidos é o que São João da Cruz ensina sobre esse tema. São Paulo da Cruz não chama de noite escura dos sentidos. Ele chama isso de morte mística. Né? E mais precisamente, assim, de maneira muito comum, mais fácil de se entender, de cruz das penas internas. Ou seja, Deus, para purificar a alma, ele envia uma cruz que, se for dada para uma outra pessoa que não tenha preparo espiritual, não vai levá-la para o céu. Vai só piorar a vida dela. Então Deus não faria isso. Né? Deus quer que a pessoa cresça. Então, a pena interna, essa lixa profundíssima e finíssima que prepara a união mais profunda com Deus pela contemplação, é dada somente para as almas especiais que estão caminhando para isso. Porque Deus vai privar, né, a pessoa de todo o conforto sensível. Ela não vai ter nenhuma consolação. Então, como é que uma pessoa que não tem a vida espiritual profunda vai suportar um negócio desse? Não vai. Então Deus não dá. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, uma observação, antes de eu continuar. Aqui nós estamos no plano altíssimo da mística, que você encontra em Santa Teresa d'Ávila,
em São João da Cruz, em todos os grandes místicos. E, portanto, não estamos falando aqui de assídia e outros pecados. Tem gente que está com preguiça espiritual e está achando que está passando pela noite escura dos sentidos, que está passando por penas internas, que está passando por uma purificação dos sentidos. Não. Você está com preguiça espiritual, vá se confessar. O nome disso é assídia, é um pecado grave contra a caridade, contra a esperança e às vezes até contra a fé. E também não se trata de alguma doença psíquica, porque às vezes a pessoa está doente mesmo, né? Está com descompensação hormonal, está com algum tipo de depressão, enfim, precisa de tratamento, precisa de uns comprimidinhos, de um remedinho, talvez de uns fitoterápicos, né? Uma maracujina, e a pessoa está achando que está em provação de morte mística, que está em provação, né, de penas internas, que isso seja uma cruz espiritual, quando na realidade é uma disfunção física, química. Né? Quem avalia se é uma moção espiritual, uma consequência da vida de oração, portanto, algo místico dado por Deus, ou apenas um fenômeno biológico, químico, humano? Quem faz esse discernimento é o diretor espiritual. É para isso que existe diretor espiritual. Então não é a pessoa que tira conclusões. E às vezes a gente escuta, eu pelo menos escutei muitas vezes na direção espiritual, eu estou passando, a pessoa diz, né? Eu estou passando pela noite escura dos sentidos. Conversa 2 minutos, não tem nada de noite escura dos sentidos. A pessoa ela não tem vida de oração profunda para estar passando pela noite escura dos sentidos. Então, não é. Então, a Jurema diz assim, fácil de ser confundido com aspectos humanos e não espirituais. Exato. Mas como a gente não tem esse discernimento completo, quem faz esse discernimento para nós é um bom diretor espiritual. E veja, não é qualquer padre que faz isso. Porque nem todo padre é bom diretor espiritual. Pode ser uma boa pessoa, até um santo, até um místico, mas não sabe orientar as almas, porque não tem doutrina, porque não tem sensibilidade para essas coisas. Então não serve. O Eric está dizendo, todos os santos místicos passaram por este estágio da vida espiritual. Olha, todo místico sim, mas todo santo não. Nem todo santo foi místico. Né? Nós temos santos que foram pessoas de caridade profunda, e a mística dessas pessoas é de uma outra vertente. Eu estou falando da mística enquanto fenômenos espirituais extraordinários. A cruz das penas internas é um tipo de fenômeno extraordinário neste sentido, a não ser que seja uma coisa momentânea, porque tem pessoas também que passam, por isso que é um tema complexo, não é um tema simples. Daria para fazer uma quaresma com São Paulo da Cruz só tratando desse tema, né? Da morte mística do sentido, as penas internas dos sentidos. Veja, eu não sou certo com você, eu entendo alguma coisa disso, mas não entendo profundamente, não. Primeiro porque Deus não me deu essa graça, já passei por ser cura espiritual, mas é isso que eu estou te dizendo, coisa momentânea, coisa assim pontual, né? Que Deus está purificando um determinado aspecto da sua vida e um momento da sua vida. Mas uma coisa que se estenda como uma cruz, como aconteceu com São Paulo da Cruz, com São João da Cruz, com Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, não. Então, por exemplo, você vê na vida de Santa Teresa de Calcutá, ela passou também por aridez, não é espiritual, mas não é uma coisa constante. Por quê? Porque a vida de missionária da caridade ativa não comporta esse tipo de purificação constante. Bom, isso é o que eu estou avaliando, né? Pode ser que tenha alguém aí que seja especialista em Santa Teresa de Calcutá e diga, não, ela passou. Bom, fica aqui minha ressalva. É um exame livre que eu estou fazendo aqui. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a entender um pouco melhor através desse livro, que saiu agora recentemente, chama-se A Morte Mística em São Paulo da Cruz, da Loyola. O autor é Enrico Zoffoli. Esse Zoffoli é um passionista, Enrico Zoffoli. Toda vez que eu leio Zoffoli. Zoffoli. E aí que eu comecei a entender. Só que esse livro tem um defeito gravíssimo. Quem editou teve preguiça de colocar as notas de rodapé. Então você fica, para quem gosta de uma leitura científica, e o que me parece é que isso aqui parece ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, a impressão que me dá.
pelo modo como está dividida as partes e tal. Sem nota de rodapé você fica muito perdido. Mas, enfim, para vocês terem uma ideia, daria para fazer uma quaresma somente sobre esse assunto. Mas, veja, não é o início, né, dos temas que se relacionam à vida espiritual, à doutrina espiritual de São Paulo da Cruz. Isso seria um passo ulterior. Por isso que ficaremos apenas numa prédica, que é a de hoje. Mas repetindo e insistindo que de todas que nós faremos, essa vai ser com certeza mais difícil. Muito bem, vamos lá. O que é essa cruz? Veja, é uma cruz. Portanto, ser uma cruz é redentora, é salvadora das penas internas. São Paulo da Cruz explica assim. Abre aspas. A aridez e a desolação do espírito são dons da divina piedade. Veja, uma cruz, sempre em Paulo da Cruz, é uma graça. Portanto, a aridez e a desolação. A aridez é a pessoa que não está sentindo nada, árida, como se fosse um deserto. Desolação, não tem sensibilidade nenhuma para coisas espirituais. Está rezando, não sente nada. Está na missa, não sente nada. Isso se estendendo por 1, 2, 3, 4 meses, às vezes anos. São dons da divina graça, da divina piedade, para exercitar-nos na santa resignação ao divino beneplácito. Ou seja, é o modo que Deus faz para trabalhar a vontade dele em nós. E para desapegar-nos de toda consolação sensível. Fecha aspas. Repito, a aridez e a desolação do espírito são dons da divina piedade para exercitar-nos na santa resignação ao divino beneplácito e para desapegar-nos de toda consolação sensível. A regra é a seguinte: quanto maior a aridez, a maior desolação na vida de uma pessoa que tem santidade e tem vida de oração, mais essa pessoa cresce no amor, o amor a Deus e ao próximo, mais essa pessoa é humilde, mais a pessoa se aperfeiçoa, Deus aperfeiçoa a pessoa em virtude, e mais apostólica é essa pessoa. Foi o que aconteceu com São Paulo da Cruz. Vamos lá. São Paulo da Cruz passou 40 anos, aproximadamente, em aridez e em desolação, em morte mística, na noite escura dos sentidos. Se alguém aí conhece um santo que tenha passado mais tempo num deserto, numa desolação, numa aridez espiritual, quanto São Paulo da Cruz, me apresente, porque eu não conheço. Na história da igreja, ninguém que tenha passado por uma cruz tão pesada, dada por Deus durante tanto tempo, como São Paulo da Cruz. É tremendo, porque exatamente nesse tempo em que ele passava por essa aridez, por esse deserto, por essa desolação, carregando essa pena da cruz interna, mais Deus o fez crescer em santidade. Então, veja, menos egoísmo, menos orgulho, menos imperfeições, menos preguiça. Durante, como eu disse, aproximadamente 40 anos. Ora, então eu tenho aqui uma fórmula muito, muito fácil de ser aplicada. A pessoa está passando por aridez e por desolação, como cruz, mais ela se assemelha a Deus, mais ela se assemelha a Jesus. Em amor, em humildade, em perfeição, em vida apostólica. Agora, uma pessoa diz para mim, eu estou passando por uma desolação, estou passando por um deserto espiritual. E a pessoa está cheia de egoísmo, de orgulho, de imperfeição, de preguiça, não tem vida apostólica. Não está passando por deserto espiritual, coisa nenhuma. Não está passando por penas internas como cruz, coisa nenhuma. As penas internas, elas aumentam exteriormente, né? Você sabe que você está passando por aquilo, mas exteriormente, perdão. As penas internas aumentam interiormente, mas exteriormente coisas tremendas estão acontecendo.
Então, enquanto São Paulo da Cruz está passando por tudo isso, internamente, sem sentir nada, sem ter gosto nenhum por coisas espirituais, sem ter sensibilidade nenhuma pelas coisas do céu, na vida dele, concretamente, estão acontecendo milagres. Ele está rezando as santas missões, pregando as santas missões populares, e milagres tremendos estão acontecendo. Mas ele está inflamado do desejo de salvação das almas e pregando com todo o destemor e com todo o poder. São Paulo da Cruz explica essa dinâmica, esse modo de operar de Deus. Abre aspas, ele diz assim, abre aspas, costuma Deus privar por algum tempo os seus servos de toda a consolação, a fim de que aprofundem o servir a Deus por puro amor. Fecha aspas. Então, veja, é o oposto do que a gente escuta hoje por aí. Entendeu? Com essa teologia da retribuição que a gente escuta de um certo ramo do protestantismo e que, inclusive, infiltrou-se na Igreja Católica. Né? De que se eu tenho Deus, então a minha vida prospera, eu sinto coisas, tem um crescimento no sentido de sensibilidade. Não. Tira-se todo o sensibilismo, todo esse frenesi. Veja, se Deus quer aperfeiçoar um servo dele para aprofundar a vida dele, para que ele possa servir por puro amor, sai, desaparece. Essa busca constante por consolação. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo. Eu senti um arrepio aqui. Eu não sei. Não. São Paulo da Cruz, ele celebrava a missa muitas vezes chorando. E todo mundo dizia, nossa, que espiritual. Não, ele estava chorando porque ele queria sentir ali a presença de Deus e ele não conseguia. Fisicamente, internamente, não é? Essa sensibilidade. Mas como ele continua firme no puro amor a Deus, então as lágrimas se derramavam. A maior união com Deus, a maior união com o irmão, é por puro amor. Então a palavra aqui seria assim, solidel, só Deus. Não porque eu estou sendo recompensado, não porque eu estou vendo milagres, não porque eu estou sentindo coisas, não porque eu estou sendo compensado com balinhas, com confeitos, como diz São João da Cruz. Não, mas por puro amor a Deus, que pode tirar da minha alma toda a sensibilidade, que eu não vou deixar de amá-lo, que eu não vou deixar de servi-lo. Como passar por esta cruz das penas internas, segundo São Paulo da Cruz? Então vamos lá. Alguém vai dizer assim, alguém disse aí, eu li, nossa, mas como a gente está longe disso. Sim, mas é importante saber, né? É importante saber que existe. Eu não acho que todo mundo que vai passar por essas lives sejam pessoas que são principiantes na vida de oração. Eu acho que algumas pessoas, inclusive, serão ou já foram provadas por essa cruz. Talvez não como São Paulo da Cruz, 40 anos ou anos, mas pode ser que por um mês, pode ser que por um tempo curto, né? A pessoa tenha passado por isso, por essa aridez. Então ela precisa conhecer que Deus Deus está em fazer isso, em dar esta pena, em nos dar essa cruz, para nos santificar. Então, se é uma cruz dada por Deus, eu beijo a cruz, eu amo a cruz e carrego essa cruz. Então, São Paulo diz assim, como passar, né, por essa cruz do desolamento, né, da aridez, do deserto, da noite escura? Então, primeiro, muita humildade. Então, sem perturbação, sem afetação, sem choramingo. Né? Olha o que eu estou passando. E aí cada pessoa que encontra, eu estou num deserto, eu estou numa aridez. Não. Quem está de verdade passando, e é santo, passa por esta cruz com muita humildade. Sem perturbação, sem afetação, sem encher as paciências dos outros. Depois, a mente é quem comanda. E aí é necessário fazer uma certa violência ao corpo. Não que haja dicotomia, sabe, entre corpo e alma. Não se trata disso. Se trata que o corpo
muitas vezes ele quer prazer, ele quer sensibilidade, ele quer, sabe, sentir as coisas. E aí é necessário que a mente, que é quem comanda tudo, que é a sede da sabedoria em nós, que a mente diga para o corpo: você não vai precisar disso para fazer o que tem que ser feito. Então vai acordar às 5 horas da manhã, vai rezar, vai para a missa. Ah, mas eu não estou sentindo. Aqui não se trata de sentir. Eu amo a Deus por puro amor. Deus porque Deus é Deus. Deus e somente Deus. Não porque estou recebendo alguma recompensa. Não. Então isso é um grau elevado, né, gente, de santidade, né? Deus não é doido de fazer isso comigo e com você o tempo todo, porque a gente ia chutar tudo e ia abandonar tudo e ia virar um ateu. Então, eu estou brincando com isso, insistindo, porque para a pessoa que não está sentindo nada, simplesmente não chega à conclusão, simplesmente chega à conclusão de que está passando por uma noite escura dos sentidos, né? A aridez da fé e, apesar disso, estar em paz. Andréia, sim, exato. Mas é mais do que paz. É humildade, é a mente comandando e dizendo: vai fazer sim, vai dormir na hora certa, vai acordar de madrugada, se for para rezar, enfim, para trabalhar. Tem uma missa para celebrar, vou celebrar. Preciso botar em ordem essas minhas prédicas, vou botar em ordem as minhas prédicas. Tem uma leitura espiritual para fazer, vou fazer a leitura. Então, não tem isso de que a aridez vai atrapalhar. Não, ao contrário. A aridez é dada para que a cruz seja carregada, sem recompensa. Josiane, tá certíssima. Então, depois, essa paciência e esse silêncio que a pessoa tem, que a Andréa chamou de paz, é focado em que eu estou unido a Jesus abandonado na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus sentiu na cruz. Aliás, não sentiu, né? Não sentiu coisa nenhuma na cruz. Ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Os salmos que Jesus reza na cruz do Calvário são de lacerar o coração de quem escuta, não é? Jesus disse: tenho sede. As 7 palavras de Cristo na cruz é de quem está completamente abandonado. Uma escuridão completa, uma experiência de inferno. Essa é a palavra. Tanto é uma experiência de inferno que, morrendo, ele desce ad inferos, aos infernos. Não tem nada de sensibilidade. Meu Deus, por que me abandonastes? Então, abandonado com Jesus crucificado, resignado como Jesus crucificado. Lembra que eu falei que não tem nada a ver com a coisa humana, da ataraxia, da imperturbabilidade? Não, os sentidos estão resignados, porque não vão receber um conforto da parte de Deus, porque se trata de uma cruz. Então, a pessoa ela vive pela fé. Ela passa pela fé, e não pelos sentimentos, e não pelas emoções. É uma sensação de morte mesmo. São Paulo da Cruz vai dizer que Deus vai destruindo tudo que não é Deus com o fogo do santo amor. Então, o seu amor está em nós, destruindo tudo que não é Deus. Tudo aquilo que é ídolo, tudo aquilo que foi tomando e ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E é isso que se chama de morte mística, porque só assim a pessoa pode renascer. Porque só assim a pessoa pode chegar à ressurreição. Por fim, São Paulo da Cruz diz que, abre aspas, nas desolações e na aridez é preciso amar a vontade de Deus, que assim o quer, e sentir gozo por estar na cruz com Jesus Cristo. Esse é o único gozo, é um gozo intelectual, né? De dizer: não, eu estou passando por isso porque essa é a vontade de Deus, é para o meu bem, é para a minha purificação. Caminhar pela fé e não pelos sentidos, disse aqui o Reginaldo da Kenosis, exatamente isso, sem recompensa, disse a Josiane. Por fim, quem leu o Caçador de Almas, então, esse livro aqui que eu estou recomendando com muita veemência, que quem quiser ter uma leitura espiritual excelente, compre. Nunca leu a vida de um santo, compre o Caçador de Almas, que é a história da vida de São Paulo da Cruz. Sabe, e já começou a perceber, se já está na metade do livro, que
tudo aquilo que ia se passando na vida de São Paulo da Cruz, depois de um determinado tempo, eu tenho um amigo padre que disse para mim que São Paulo da Cruz só chegou à 7ª morada, se for levar em conta aqueles graus de oração que Santa Teresa descreve no castelo interior, quando ele tinha por volta dos 30 e tantos anos de idade. Eu discordo desse padre. Na minha leitura, São Paulo da Cruz já tinha chegado a esse grau de perfeição na vida de oração já em Castelazo, com 20 e poucos anos de idade. Então, você faz a seguinte conta, que se ele já estava em alto grau de oração contemplativa, então a aridez veio depois. Então ele provavelmente passou por uma série de períodos de aridez, onde Deus foi preparando, através da morte mística, esse alto grau de oração, e depois Deus arrancou tudo. Deus tirou toda a sensibilidade, Deus tirou todas as consolações, Deus tirou todos os docinhos que a gente adora ter, das coisas espirituais, entendeu? E uma vez tirando tudo, ele passa aí quase 40 anos, para que só depois, no final da vida, é que venha esses esponsais completos, esse casamento da alma, né? Em uma cena que ele descreve assim: ele vê Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, e o menino Jesus põe as mãozinhas sobre a cabeça dele, e aí ele sente um conforto, vem uma consolação como ele nunca teve na vida inteira dele. E aí ele já está velhinho, ele já está no final da vida, com 79 anos, 80 e poucos anos, que já é os 2 últimos anos, o último ano da vida dele. Vocês estão entendendo? Mas enquanto isso, por ele, através dele, Deus operava milagres, Deus conhecia as almas, e na confissão ele como São Padre Pio, e assim, com todo o respeito e amor que eu tenho por São Pio de Pietrelcina, em grau, acho que é muito mais elevado. Veja bem, São Paulo da Cruz é provavelmente o maior místico da cruz, e ele não tem os estigmas. Você vê que nem esse conforto, porque de certo modo é uma consolação, né? Você está vendo ali os estigmas, né, abertos, né? Você sabe que isso não tem exteriormente. Então, vamos lá. Mesmo quando São Paulo da Cruz vê que Deus está usando para operar milagres, ele sabe que não é por ele. É puramente por misericórdia as pessoas que são alvo desse milagre. O milagre nunca tem ele por alvo. O milagre tem sempre o outro, o bem do outro, o bem do próximo, o bem da igreja, a salvação das almas. Exorcismo. São Paulo da Cruz, quando pregava, o diabo se manifestava com urros e gritos, né? Tem uma cena famosa de uma pessoa uma mulher que maltratava uma vizinha e detratava essa vizinha, contando coisas horrorosas para o marido dela e para a vizinhança inteira, que ela era isso, que ela era aquilo. E na pregação, São Paulo da Cruz chamou essa pessoa e deu a ela um ultimato, que ela dissesse que aquilo não era verdade. Ela jurou na frente de São Paulo da Cruz que era verdade. São Paulo da Cruz, você vai dizer isso na frente do Santíssimo Sacramento. Ele levou essa mulher lá na igreja, na frente do sacrário, do marido da mulher que estava sendo acusada, das vizinhas, da vizinhança, e a mulher teve a pachorra de, na frente do sacrário, dizer... Eu sei que hoje estou me estendendo, desculpa, mas hoje eu disse que era uma coisa mais complicada, então eu estou me estendendo por isso. A mulher fez o perjúrio, jurou em falso, na frente do Santíssimo. E na hora que ela fez isso, o demônio tomou posse dela, ela começou a urrar, subiu, desceu, a boca espumou, e São Paulo da Cruz, então, fez um exorcismo nela, tirando a âmbula e colocando na cabeça dela e expulsando o demônio. Então, é nesse nível, entendeu? Então, exorcismo. São Paulo da Cruz estava pregando no estrado e ele voava por cima da assembleia que estava ouvindo a pregação para ir até onde a pessoa que precisava ser curada, que precisava ser exorcizada, que precisava de oração, na frente de multidões, né? Mas tudo isso, sem nenhuma consolação particular e interna. Todas essas obras se davam, portanto, através
de um sofrimento terrível que ele passava internamente, dentro dessa morte mística, né, de santo e puro amor. Isso, assim, sem contar as perseguições e tudo mais que ele passava. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu tinha separado aqui, eu ia ler, a Miriam citou São João da Cruz, mas eu ia ler, tá aqui, as obras completas de São João da Cruz. Com certeza São Paulo da Cruz leu São João da Cruz. Eu ia ler hoje a canção da noite escura, a poesia. Em uma noite escura, em amor em vivas ânsias, inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já estando minha casa sossegada. Aí vai. São João da Cruz acha tão difícil explicar isso que, ao invés de fazer um texto intelectual, ele escreve uma poesia. E depois, pela poesia, ele vai comentando cada estrofe da poesia. Porque é muito difícil tratar disso, né? Tanto a oração, tanto essa desolação das penas internas, quanto a contemplação que se segue. De todas as cruzes, penso que a aridez espiritual deve ser a pior, a mais difícil. Sim, exatamente, porque nós geralmente caminhamos em desejos de compensações, né? Veja assim, uma missa de semana que dura 30 minutos, onde Deus se dá inteiro a nós em sacrifício, 10 pessoas, 15 pessoas. Tem pessoas que levam com sinceridade e profundidade a vida inteira. E por puro amor, porque não tem sensibilidade. A Igreja Católica, nesse sentido, ela é muito isso, né? Ela não está numa missa atrás de te confortar, de te consolar, não. Ela está ali para te dar o puro amor de Deus. E você deveria estar ali por puro amor a Deus. Mas como as pessoas são muito frágeis, então aí, veja, missa de cura, missa de libertação, missa disso, missa daquilo, para ver se a sensibilidade comove as pessoas. Eu falo por mim, né? O samba que a gente tem que ter na hora da pregação para aquecer os corações, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não está ali por puro amor a Deus. Estão ali por compensação, estão ali por carência, estão ali esperando um conforto espiritual. Então, Deus tirar toda a consolação, Deus tirar toda a recompensa e deixar a alma em pura aridez, não, isso não é para qualquer um. Isso é para uma pessoa que tem um grau de oração elevado. Tá bom? Já caiu para 156, nós chegamos a um pico de 180, à medida que vai passando o horário, mas você viu que hoje nós levamos 40 minutos? Vai ser a única vez que nós faremos isso. Mas é de se pensar, né? Se Deus tirasse toda a consolação agora de você, tirasse todas as compensações e você fosse obrigado a estar com Deus por puro amor, sem nenhuma recompensa, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma consolação, você continuaria com Deus? Você continuaria frequentando a missa? Você continuaria rezando? Você continuaria na presença de Deus? Então, é disso que se trata. Então, esse homem aqui, São Paulo da Cruz, nos ensinou que nós devemos estar com Deus por puro amor. Só porque Deus é Deus e por nenhuma outra coisa. Só que Deus, sabendo da nossa fragilidade, claro que Ele nos dá sensibilidade, compensações, consolações, conforto, porque senão a gente não aguentaria. Agora, pelo amor de Deus, se você passa um dia de aridez, já vai desistir, meu irmão?
2 dias de aridez já está querendo jogar tudo pro alto, entendeu? Acorda um dia sem consolação, já não quer mais ir na missa. Como nós somos miseravelmente fracos. Como nós somos falhos com Deus. Então, fica aí a meditação para o dia de hoje. O Biratã diz, esse é o ponto, padre. Seguir a Deus sem esperar recompensa. E às vezes, veja, Bira, não são recompensas físicas, assim, tipo assim, a recompensa do bom emprego, a recompensa de ser tratado bem pelas pessoas, mas acho que a recompensa maior é essa de estar sendo confortado por Deus. E aí Deus não te dá esse conforto. Você não sente mais a presença dele. Foi isso que São Paulo da Cruz passou por quase 40 anos. É uma cruz muito pesada, muitíssimo pesada de ser carregada. Então isso é para santo. Deus não vai fazer isso com pobres pecadores imortais como nós. Ele sabe que nós precisamos da balinha, do confeito. Então nós estamos... Agora, o que eu estou dizendo é assim, que se Deus nos der essa pena, que seja por um dia, não carregar de uma miséria absoluta espiritual. Na missa eu espero levar a cacetada, mesmo acordar para a vida. Mas você sabia, Christian, que mesmo essas cacetadas são um conforto, são uma consolação, porque você espera. Tá, e se você for na missa e o padre der a cacetada, que daí você não sente nada, você continua na presença de Deus? Não, você não sente nada, você não sente nem o desconforto de ter sido cacetado. É isso que é a cruz da pena interna. Né? Padre, você vir a Deus por inteligência e saber que Deus é Deus, é o que precisamos e que precisamos dele sempre. É isso. Tá bom? Eita, menino, hoje foi quase 1 hora de live. Obrigado para vocês por terem ficado até aqui, tá bom? Nossa Senhora recompense, tudo de bom. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de continuar participando conosco, tá bom? A Traude dizendo assim, eu achando que Deus nos dá consolação por ser misericordioso, e na verdade é pela nossa fragilidade. Você vai aprender tanta coisa aqui com São Paulo da Cruz, tanta coisa. Por isso mesmo, quando vamos à missa, esperamos mesmo acordar para a vida. Então, sim, mas ainda assim é um conforto. Né? Então, eu estou dizendo assim, até isso. Então, fica só a mente entendendo e compreendendo aquilo, mas os afetos não são atingidos. E quando os afetos são atingidos, é para doer. Então, nesse sentido, você tem razão. E o menino anterior também tem. Acredito no Criador, não somente quando o time está ganhando. Muito bem. Gente, Deus abençoe, tá bom? Tudo de bom. Aí tem outra coisa bacana que vocês estão escrevendo aqui que dá até dó de desligar. Nossa Senhora proteja. Viva São Paulo da Cruz.